Olá, estudantes do 9º ano, eu sou a professora Jaqueline, essa é a nossa aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, nós vamos ler e compreender uma carta do leitor, vamos identificar e analisar a opinião e argumentos. Vamos refletir? Botem as mulheres no lugar em que se tomam as decisões. O mundo ainda é dos homens, porque as mulheres não conseguem chegar ao topo. E as mulheres não chegam ao topo porque o mundo ainda é dos homens. Não dá para esperar a igualdade de gênero cair do céu. Então aqui, vamos ler o título e o subtítulo de um artigo de opinião. Então botem as mulheres no lugar em que elas tomam as decisões. E aí o subtítulo diz, o mundo ainda é dos homens. Isso aqui foi publicado na revista Super Interessante, foi escrita por Karen Rueck. Qual é o tema do artigo? Nesse caso, o artigo é Mulheres que ocupam lugares de destaque, ou a luta das mulheres para ocupar lugares de destaque. É isso que vai falar o texto, tá? Você acredita que eles vão opinar de modo positivo ou negativo e por quê? Vamos ler as cartas dos leitores que comentam este artigo. Então a gente vai ler os leitores, a carta dos leitores que comentam o artigo que foi escrito, tá? Vamos ver. O tema do artigo é a desigualdade de gênero. Provavelmente eles vão se posicionar de modo positivo, pois a desigualdade de gênero é um tema que tem sido debatido nos meios de comunicação, com o apontamento de pesquisas e de exemplos que comprovam sua existência. Pessoal, apesar de o machismo ser algo muito ruim, ninguém quer ser machista. Então é bem provável que quem for comentar vai dizer, não, tá certo, as mulheres têm que ocupar os espaços de destaque mesmo, as mulheres têm que ocupar todos os espaços. Ninguém quer ser machista. No entanto, no dia a dia ainda existem muitas práticas machistas. Quando, por exemplo, uma mulher num local de destaque, às vezes ela não é vista com bons olhos pelos funcionários, até mesmo por funcionários mulheres. Então, o que a gente tem que levar em consideração? O profissional, para se destacar, ele tem que ser competente. Não importa se ele é um homem ou uma mulher. Ele precisa ser competente. Então, se ele está numa posição de destaque, é porque ele tem competência. O que esse artigo estava dizendo? Que as mulheres, por muito tempo, acabaram ficando para trás, porque deixavam elas de lado. Mas hoje está muito claro para todos que as mulheres têm a mesma competência para ocupar posições de destaque, de chefia, posições de liderança, e hoje cada vez mais empresas e até mesmo cargos políticos têm sido exercidos por mulheres, chefes de departamento, delegadas, juízas. E você, menina que está em casa, você pode fazer o que você quiser. Se você quiser ser uma pessoa que vai cuidar da sua casa, ok, mas você pode ocupar posições de destaque, você pode ocupar posições na política, na saúde, na educação, nas áreas de construção civil. Você pode ser uma mulher que trabalha, você pode ser uma mulher que lidera, você pode ser uma mulher que atua. Então, pessoal, você pode, meninos e meninas, atuar como profissional que você quiser, desde que você estude para isso, você se dedique. Você pode ir atrás, buscar recursos para fazer isso, tá? Então, independente de gênero, você consegue ocupar a posição que você almejar. Claro, existem bloqueios sociais e econômicos, mas as mulheres conseguem, tanto tendo as mesmas chances, conseguem ocupar posições de destaque tanto quanto os homens, tá? Então, aqui o tema do artigo é desigualdade de gênero, ou seja, a diferença entre homens e mulheres no mercado de trabalho. Provavelmente eles vão se posicionar de modo positivo, porque como eu disse para vocês, ninguém vai ir lá e dar a cara para bater e se chamar de machista. Apesar de que a carta ao leitor, ela passa pelo crivo do jornal. O jornal não vai publicar um posicionamento machista. Alguém quer dizer, não, essas mulheres têm que voltar para a cozinha, porque lugar de mulher é em casa, cuidando dos filhos, porque a mulher não pode trabalhar fora. Jamais o jornal vai publicar isso, porque essa não é uma opinião
de consenso. Então, o jornal vai evitar esse tipo de comentário, tá? No entanto, se você pegar uma seção em que os leitores podem dar sua opinião sem se identificar, você vai ver o quanto a sociedade ainda é machista, o quanto de gente vai ter lá para falar que as mulheres não têm que ocupar cargos de liderança. Pessoas que se escondem atrás da internet, e isso é muito perigoso, porque a seção de comentários, você pode ir lá e não se identificar, e isso é perigoso, porque as pessoas se escondem por trás de uma máscara, né, ou até mesmo por trás de um perfil falso, para poder dar uma opinião horrorosa, machista. Mas na carta ao leitor, dificilmente a gente vai ver isso, tá, pessoal? Pois a desigualdade de gênero é um tema que tem sido debatido nos meios de comunicação, com o apontamento de pesquisas e de exemplos que comprovam a sua existência. Vamos ler uma carta do leitor. O artigo me surpreendeu, em especial ao demonstrar porque ainda não chegamos lá, nos cargos de liderança e de tomada de decisão. Acredito sinceramente que o mundo será melhor, sim, quando as mulheres chegarem lá. Para Karen, queria dizer que aproveite sua licença maternidade. Para os demais integrantes da redação, ela não estará em casa descansando. Estará trabalhando muito mais do que vocês. E ainda por cima formando um novo leitor da Super. Isso foi escrito por Joana Viegas. Reparem que aqui está escrito em primeira pessoa. Ela faz referência ao artigo, faz referência à autora do artigo e dá a opinião dela. Vamos pensar, quem redigiu essa carta? A Karen, a Joana ou a Super Interessante? Nesse caso, a carta, quem escreveu foi a Joana. Quem tinha escrevido o artigo tinha sido a Karen. E quem publicou os dois foi a revista, tá? A revista Super Interessante. Exercício de número 1. O artigo me surpreendeu, em especial ao demonstrar por que ainda não chegamos lá nos cargos de liderança e de tomada de decisão. Acredito sinceramente que o mundo será melhor, sim, quando as mulheres chegarem lá. Com que finalidade a leitora escreveu a carta lida e a quem ela se dirige? Quero que você escreva lá no teu caderno e já já eu volto.
Conseguiram escrever, pessoal? Nesse caso, a carta do leitor, ela serve como modo de interagir com o jornal, certo? Então, antigamente, a única maneira de interagir com o jornal ou com uma revista era por meio da carta do leitor. Hoje nós temos outros modos, como por exemplo, as redes sociais, a própria seção de comentários, né, o e-mail. Só que a diferença entre a carta do leitor e esses espaços que o leitor tem hoje para interagir via mídias sociais é porque a carta do leitor vai ser publicada no corpo da própria revista, no jornal. Então vai ter uma seção lá dedicada, vai passar por um certo filtro, vai passar pelo crivo do jornal, então não é qualquer carta do leitor que vai entrar, e você pode ter a oportunidade de fazer com que outros leitores leiam a tua opinião. Então, por exemplo, você leu lá um texto que você gostou muito e você gostaria de comentar isso com os outros leitores. Interessante você produzir, então, a tua carta do leitor, e se o jornal se interessar por aquilo que você escreveu, isso pode vir a ser publicado. E aí as outras pessoas vão ver o teu nome lá e a tua opinião a respeito daquele texto. É bacana, né, pessoal? Diferente de um comentário qualquer que você faz lá na seção de comentários. Lembrando que antigamente era a única forma de interagir com os jornais. Existem alguns textos da literatura brasileira que eram publicados em formato de folhetim antigamente. E os leitores escreviam cartas para o autor do texto, do folhetim, e alguns textos eram até mudados. Os leitores pediam o que queriam que acontecesse com as personagens. Algumas obras da literatura brasileira, inclusive, foram até modificados os seus finais, porque o autor do texto ouviu os leitores e acabou modificando ali. Então, antigamente, era um jeito difícil de interagir, até porque demorava para chegar a carta. Hoje a gente pode fazer isso instantaneamente, mas era um jeito muito legal que as pessoas podiam interagir aí com o jornal, com a revista, tá? Então, a leitora escreveu a carta com o objetivo de demonstrar que concorda com a abordagem do artigo e também para contar que foi surpreendida. Ela dirige-se à autora e aos editores da revista. Exercício de número 2. O artigo me surpreendeu, em especial ao demonstrar porque ainda não chegamos lá nos cargos de liderança e de tomada de decisão. Acredito sinceramente que o mundo será melhor, sim, quando as mulheres chegarem lá. Qual a opinião da autora? Qual argumento ela utiliza? Escreve lá no teu caderno e já já nós voltamos.
Nesse caso aqui, pessoal, de acordo com a opinião da leitora, o artigo apontou o porquê da desigualdade entre homens e mulheres em relação aos cargos de liderança. Então, a pergunta era, qual era a opinião da leitora? Ela disse, me surpreendeu porque demonstrou que ainda não chegamos lá. A opinião dela é que o mundo vai ser melhor quando as mulheres chegarem lá. Então, o argumento utilizado é que o mundo será melhor quando mulheres ocuparem cargos de liderança. Então, ela expõe a opinião dela, dizendo que ela concorda com o artigo, e depois o argumento que ela utiliza, ela diz, o mundo vai ser melhor quando as mulheres chegarem lá. Vamos pensar. Acredito sinceramente que o mundo será melhor, sim, quando as mulheres chegarem lá. A leitora utiliza o argumento de exemplificação, autoridade, princípio ou enumeração. Essas questões de exemplificação, autoridade, princípio e enumeração são tipos de argumentos que já foram vistos em outras aulas. Nesse caso aqui, está utilizando o argumento de princípio, porque pensem o seguinte, quem é que não quer um mundo melhor? Então, quando ela diz assim, o mundo vai melhorar se as mulheres chegarem lá, ela está utilizando um argumento de princípio, porque todos querem um mundo melhor. Ninguém quer ser machista. Ninguém quer um mundo em que as mulheres não possam trabalhar. Ninguém quer um mundo em que tenha essa desigualdade de gênero. Só que, prestem atenção, isso tudo fica muito bonito no discurso, mas lá no fundo, muita gente ainda torce o nariz para mulheres em cargo de liderança. Por isso que eu digo para vocês que estão assistindo, que vocês são capazes sim. E quando vocês estiverem lá no mercado de trabalho, vocês ainda vão enfrentar algumas barreiras, mas as mulheres podem e devem exercer cargos de liderança, cada vez mais. Até porque eu acredito que homens e mulheres precisam estar em pé de igualdade na liderança das coisas. E não assim só as mulheres precisam liderar, mas homens e mulheres podem exercer igualmente cargos de liderança, tá? Então, eu acredito sinceramente que o mundo será melhor, ela está usando um princípio o argumento de princípio. Exercício de número 3. O artigo me surpreendeu em especial ao demonstrar porque ainda não chegamos lá. Acredito sinceramente que o mundo será melhor quando as mulheres chegarem lá. Qual o sentido da expressão chegar lá? Onde que é esse lá? Aqui, classe gramatical pertence às palavras destacadas. Qual é o efeito produzido? Pensa um pouquinho, reflete, escreve no teu caderno e eu já retorno.
Aqui nós temos várias questões destacadas. Primeiro, sentido de chegar lá. É chegar lá nos cargos de liderança. É estar em pé de igualdade com os homens. Então, refere-se ao lugar de decisão citado no título do artigo. Classe gramatical é dos advérbios. Vamos ver ali, ó. Ainda não e sinceramente e lá são advérbios. O ainda não é o advérbio de tempo, o lá, advérbio de lugar. O objetivo, o seu uso tem o objetivo de enfatizar a opinião e o argumento da leitora, tá? O que vimos nesta aula? Nós realizamos a leitura de uma carta de leitor e foi bacana que a gente comparou a carta do leitor com o título e o subtítulo a qual se refere a carta dela. Então, do artigo que ela se refere. E isso foi bacana fazer essa comparação. E é interessante que você, quando for ler uma carta do leitor, busque resgatar o artigo ao qual ele fazia parte, tá? Então, cuja leitora concorda com o articulista ao opinar que o artigo mostrou o porquê da desigualdade de gênero, identificamos o argumento de princípio utilizado. Então, na aula de hoje foi isso. Eu agradeço a presença de vocês e até mais.